Olá! Vamos conversar sobre uma ideia que pode transformar a maneira como a gente protege o meio ambiente. Sabe, em vez de focar só em burocracia e cargos, e se a gente olhasse para as pessoas? É essa proposta genial do Dr. Marcos Tito que a gente vai analisar hoje. Bom, o nosso caminho aqui vai ser bem claro, tá? Primeiro, a gente entende o tamanho do problema. Depois, vamos ver uma solução bem inovadora, entender como ela funciona na prática, analisar um caso real e, no fim, a gente discute por que isso tudo é tão, mas tão importante. Então, para começar, vamos falar sobre os verdadeiros guardiões da nossa natureza. São profissionais que estão lá na linha de frente, enfrentando uma pressão enorme para proteger as nossas unidades de conservação e, olha, muitas vezes com pouquíssimo recurso. Olha só esse número. No Distrito Federal, cada servidor é responsável, em média, por uma área de 2.144 hectares. Para se ter uma ideia, isso é o equivalente a mais de 2.000 campos de futebol. É uma tarefa gigantesca para uma pessoa só. E por trás desse número, claro, tem gente. Tem profissionais super dedicados, apaixonados pelo que fazem, só que a realidade é dura. Muitos são colocados em situações extremamente complexas, com responsabilidades enormes, mas sem o treinamento ou o suporte necessário para dar conta do recado. Tá, então, com um cenário desses, a pergunta que fica é: como a gente resolve isso? A resposta, segundo a proposta do Dr. Tito, não está em criar mais regras, não. Está em uma mudança fundamental de perspectiva. Parar de olhar só para as estruturas e começar a olhar para as pessoas. E aqui está a grande virada de chave. De um lado, tem o modelo antigo, sabe? Aquele bem engessado, focado em cargos, em hierarquia. Do outro, uma visão completamente nova, que enxerga cada servidor como um conjunto único de talentos, de habilidades que precisam ser aproveitadas. A mágica acontece aqui, ó. Quando a gente consegue conectar o que as pessoas sabem e gostam de fazer com aquilo que a organização realmente precisa. É como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Onde cada pecinha tem seu lugar e juntas elas formam uma imagem muito mais forte. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Vamos entender o que é esse tal modelo de competências e como ele pode, na prática, construir uma organização mais sólida e muito mais eficiente. Mas, afinal, o que é uma competência? Não é só um talento vago, não. É a capacidade real de fazer alguma coisa acontecer. É a mistura de conhecimento, que é o saber, da habilidade, que é o saber fazer, e da atitude, que é o querer fazer. E aqui estão os três pilares, de forma bem clara. O conhecimento é a base teórica. A habilidade é colocar isso em prática. E a atitude, bom, é a postura profissional, a forma como a pessoa se engaja para resolver o problema. E isso não é só teoria, viu? O ICMBio, que é um gigante na gestão das nossas unidades de conservação, já está fazendo isso. Eles mapearam mais de 1.300 competências dos seus servidores. É um trabalho imenso e super estratégico. E olha que interessante esse gráfico, ele quebra um pouco aquele estereótipo, né? A gente vê que mais da metade do trabalho na conservação é administrativo, é gestão. Apenas uma pequena parte é de fato ação de campo. Isso muda completamente a forma como a gente pensa em treinamento. Ok, a teoria é ótima, mas como ela se encaixa no mundo real, com toda a burocracia e os problemas do dia a dia? Para isso, vamos olhar o caso do IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental, e ver como a coisa é complexa. O IBRAM é um caso bem emblemático. Ele tem uma dupla função, cuida dos parques, mas também fiscaliza. E para complicar, tem gente de várias carreiras diferentes do governo, com regras diferentes, trabalhando no mesmo lugar. É uma confusão que gera muita injustiça. Essa tabela ajuda a visualizar o problema. Pessoas que vieram de carreiras totalmente diferentes, com salários diferentes, acabam fazendo exatamente o mesmo trabalho. É uma situação que, claro, gera frustração, desmotivação e acaba minando o potencial da equipe inteira. E a diferença salarial é gritante. É quase 60% de diferença. Imagina só, duas pessoas trabalhando lado a lado, com a mesma função, mas uma ganhando muito mais que a outra só por causa do nome do cargo que ela tinha na origem. É insustentável. O resultado disso tudo é um enorme desperdício de talento. Pessoas que poderiam estar contribuindo muito mais, mas que se sentem desvalorizadas por um sistema que não reconhece o que elas realmente sabem fazer. Bom, mas não é só para apontar problema que estamos aqui. A proposta do Dr. Tito, na verdade, é um caminho. É um convite para a gente construir um serviço público mais justo, mais inteligente e, principalmente, mais eficaz na proteção do nosso patrimônio natural.
E o Dr. Tito desenha um mapa bem claro para a gente seguir. São 4 passos. Primeiro, entender a estrutura que existe hoje. Depois, mapear o que é realmente necessário. A partir daí, realocar as pessoas com base no que elas sabem fazer. E, por fim, criar treinamentos focados e ajustar as regras. No fim das contas, a escolha é simples. Continuar focando em estruturas rígidas ou começar a investir de verdade nas pessoas. E o segundo caminho, sem dúvida, é o que leva a um futuro onde todo mundo ganha. Os servidores, a organização e, claro, o meio ambiente. E fica aqui uma reflexão. Se esse modelo de valorizar o potencial humano funciona para proteger nossos parques, imagina o que ele não poderia fazer pela saúde, pela educação, por tantos outros serviços públicos. É algo para a gente pensar, né?